Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Eu abro essa edição falando sobre o terremoto que atingiu a Turquia perto da fronteira com a Síria na madrugada da última segunda-feira. O tremor foi o pior desde 1939 na região, deixou rastro de destruição nos dois países e foi sentido também em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. Milhares de pessoas morreram e muitas seguem desaparecidas. O relógio marcava 4h17 quando o primeiro terremoto com magnitude 7,8 sacudiu a Turquia. Quem conseguiu escapar da tragédia fugiu para as ruas. O epicentro foi localizado no distrito de Pazarski, no sudoeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. Milhares de construções viraram montanhas de escombros. Já estava claro quando esse prédio desabou. Caminhando sobre o que restou da sua casa, esse morador aos prantos conta que perdeu 12 pessoas da família. Estamos quebrados, estamos completamente destruídos, sem pai, sem mãe. Deus nos ajude, nos mantenha forte. Para piorar o cenário, a apenas 100 quilômetros de distância do primeiro epicentro, um segundo grande tremor de 7,5 sacudiu o país. Mais prédios colapsaram, uma fumaça tomou conta da região. Esse repórter estava ao vivo quando o novo tremor trouxe mais pânico. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que não dá para prever a quantidade exata de mortos e que o frio e o mau tempo prejudicam as buscas. O governo turco enviou para a região policiais, equipes de emergência de busca e resgate de todo o país. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que as Nações Unidas estão totalmente empenhadas em apoiar a resposta nas áreas afetadas pelo terremoto. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que o número de mortes ainda pode aumentar de maneira significativa. Os abalos foram sentidos em vários países. A situação na Síria também é crítica. Milhões de refugiados da guerra civil vivem perto do epicentro. Ao longo da semana, o mundo acompanhou atento e se emocionou com o trabalho das equipes de resgate que corriam contra o tempo na busca por sobreviventes entre os escombros dos prédios que desabaram. Cada salvamento foi muito comemorado pelos socorristas e familiares. As chances de encontrar pessoas com vida diminuem a cada hora, como essa menina que foi retirada dos escombros. Foram mais de 15 horas de espera por ajuda no norte da Síria. O pequeno Ayaz recebia orientações para se desvincular das pilhas de concreto. O garoto se manteve calmo antes de escapar do entulho e chegar aos braços dos bombeiros. Os resgates se espalham pela Turquia e Síria. Difícil não se comover com a resiliência de quem ficou preso nos destroços, de quem se arrisca nas montanhas de entulho atrás de vida. Nem sempre o resgate é de alguém com vida. Corpos são retirados a todo instante. Com temperaturas geladas, mais de 16 mil socorristas trabalham nos escombros para tentar encontrar sobreviventes. As equipes conseguiram retirar dezenas de crianças dos escombros dos prédios que desabaram. Foram mais de 5.600, de acordo com as autoridades dos dois países. No leste da Turquia, moradores tentam encontrar os familiares que estão sob os escombros. Minha prima e 4 crianças estão sob os escombros. Precisamos encontrá-los. Está difícil chegar às áreas mais isoladas. Muitas estradas foram danificadas. A ONU afirmou que está fazendo o possível para enviar ajuda às áreas mais afetadas. 23 milhões de pessoas estão expostas às consequências dos terremotos.
Dentre elas, 350 mil idosos e mais de 1.400.000 crianças. Números assustadores da Turquia e da Síria, principalmente quando se fala da Síria, país que sofre com a guerra civil há mais de uma década. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota manifestando solidariedade e condolências aos povos da Turquia e da Síria e às vítimas. O Itamaraty informou que está acompanhando com grande preocupação as informações sobre o terremoto que afetou com maior intensidade os dois países e declarou que o governo brasileiro está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas. E mudando de assunto, na segunda viagem ao exterior desde o início da invasão russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos aliados em Londres que lhe forneçam as armas necessárias para vencer a guerra contra Moscou. O líder ucraniano foi recebido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak e reforçou o apelo por caças, equipamentos que o Reino Unido e outros países relutaram em fornecer até o momento. Em seguida, Zelensky falou para centenas de parlamentares que lotaram Westminster Hall. Eu espero que esse símbolo nos ajude na nossa próxima coalizão, uma coalizão por envio de caças, pela qual eu faço um simples e importante apelo. Caças de combate para a Ucrânia, asas para a liberdade. Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. Um dos principais aliados de Zelensky, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, declarou em um discurso no parlamento alemão estar convencido de que Putin não vai atingir seus objetivos na Ucrânia. Putin não vai atingir seus objetivos, nem no campo de batalha, nem impondo um tratado de paz. Isso é o que podemos ver depois de um ano de guerra. Scholz também expressou apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o mundo caminha para uma guerra mais ampla ao se referir sobre os riscos de escalada no conflito da Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia está causando um sofrimento incalculável ao povo ucraniano, com profundas implicações globais. As perspectivas de paz continuam diminuindo, as chances de uma nova escalada e derramamento de sangue continuam crescendo. Temo que o mundo não esteja caminhando como um sonâmbulo para uma guerra mais ampla. Temo que esteja fazendo isso com os olhos bem abertos. Guterres também citou o conflito entre israelenses e palestinos, a repressão no Afeganistão, Mianmar e Haiti. O secretário-geral denunciou a ausência de visão estratégica e o viés de curto prazo dos líderes políticos e econômicos, o que não é apenas profundamente irresponsável, mas também imoral, declarou. Guterres destacou ainda a necessidade de se pensar nas gerações futuras, relembrando seu apelo por uma transformação radical da arquitetura financeira mundial. O chefe da ONU também pediu ao grupo de países mais desenvolvidos, o G20, que adote medidas de apoio aos países emergentes e suas responsabilidades na luta contra o aquecimento global. Em discurso ao Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou os republicanos e os democratas a trabalharem juntos para que a democracia do país continue inabalável. Aos meus amigos republicanos, se pudemos trabalhar juntos no último Congresso, não há razão para não trabalharmos juntos e encontrarmos consensos e coisas importantes também nesse Congresso. Pessoal, acho que o povo nos mandou uma mensagem clara. Lutar por lutar, poder pelo poder, conflito pelo conflito, não nos leva a lugar nenhum. Fighting for the sake of fighting. Power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere. Biden, de 80 anos e que pretende disputar a reeleição em 2024, insistiu na proposta de recuperar a alma da nação, a espinha dorsal dos Estados Unidos, a classe média, a união do país. O presidente destacou que há 2 anos os Estados Unidos lutavam contra a pandemia, mas criou um recorde de 12 milhões de novos empregos e a taxa de desemprego é a mais baixa dos últimos 50 anos. Um dia depois de os Estados Unidos abaterem um suposto balão de espionagem chinês, a Colômbia relatou a presença de um outro dirigível sobrevoando seu território. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o aparato é de natureza civil,
usado para testes de voo e disse que entrou acidentalmente no espaço aéreo da América Latina e do Caribe. A Colômbia informou neste domingo ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá disse que a aeronave foi identificada na manhã de sexta-feira, sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país e monitorada até que deixasse o espaço aéreo colombiano. A Força Aérea da Colômbia acrescentou que está realizando as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há 5 dias. A aeronave foi alvejada por um caça F-22 em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e caiu no mar. Em comunicado, Pequim classificou o abatimento como reação excessiva e reivindicou o direito de responder mais adiante. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional. A França vive novos protestos em massa contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Os sindicatos se mostram determinados a greves mais rígidas para acabar com o projeto impopular que está em análise pelo parlamento. Cerca de 757 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior, e quase 2 milhões, segundo o sindicato CGT, se manifestaram no país para aumentar a pressão sobre o parlamento, que tem até março para se pronunciar sobre a reforma. Em alguns locais houve confronto com a polícia, que usou a força para dispersar os manifestantes. Este terceiro dia de greves e manifestações reuniu uma quantidade menor de pessoas em relação à mobilização de 31 de janeiro, considerada a maior contra uma reforma social em 3 décadas. 2 em cada 3 franceses, segundo as pesquisas, se opõem ao adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030. Também são contra o aumento até 2027 de 42 para 43 anos de tempo de contribuição necessário para receber uma aposentadoria completa, conforme proposto pelo governo. Na última segunda-feira, no primeiro dia de debate no plenário da Assembleia, 292 deputados votaram contra e 243 a favor da moção de esquerda que pedia a retirada do plano. E olha só que alarmante, a Organização das Nações Unidas alertou que superbactérias resistentes a medicamentos estão proliferando e, em parte, por causa da poluição causada pelos setores farmacêutico e agrícola. Segundo o texto, esses patógenos resistentes a fármacos poderiam, até 2050, matar 10 milhões de pessoas por ano. A resistência aos antibióticos é considerada uma ameaça pela Organização Mundial da Saúde, que teme que as infecções comuns sofram mutações e voltem a causar mortes. A entidade estima que infecções resistentes a medicamentos tenham causado mais de 1.200.000 óbitos em 2019. O estudo informa que o abuso de antibióticos contribui para que bactérias, parasitas e vírus resistam aos medicamentos e que a tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e da natureza também está estreitamente relacionada a esse cenário. Ainda de acordo com o relatório, a poluição permite que os antimicrobianos usados principalmente pela indústria farmacêutica e pela agricultura invadam o meio ambiente, a começar pelos rios. Entre as medidas para combater o problema, a ONU propõe a reciclagem da água utilizada nos laboratórios e em hospitais. Um relatório divulgado pela Unesco apontou que 1 a cada 3 crianças no mundo não tem acesso à água potável em suas escolas. De acordo com a ONU, esse problema pode afetar não só a saúde da criança, mas também a sua capacidade de aprender. O relatório intitulado Pronto para Aprender e Prosperar, divulgado pela Unesco, mostrou que em uma escala mundial, diversas escolas não possuem instalações sanitárias básicas. O texto detalha que cerca da metade das instituições não possui acesso à água potável. As crianças que vivem em países de baixa renda têm menos probabilidade de frequentar escolas que ofereçam serviços básicos, como água e sabão para lavar as mãos. A cobertura é ainda mais deficiente nas regiões da África subsaariana e no Pacífico. Segundo a Unesco, a falta de infraestrutura impede que as escolas ofereçam um ambiente seguro e que protejam as crianças de doenças.
Além disso, o relatório também aponta para o risco de desnutrição infantil, já que as escolas não têm água potável para cozinhar para seus alunos. A Unesco afirma que todas essas questões interferem no aprendizado das crianças e que os países precisam investir mais no fornecimento de água potável e saneamento. Crianças saudáveis e protegidas nas escolas aprendem mais. Um surto de influenza aviária na costa do Peru levou à morte de milhares de espécies de animais, de lobos marinhos a pinguins. A doença causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas. E antes de encerrar, olha só, para você que gosta de viagem, um trem de alta velocidade que pode atingir 400 quilômetros passou a ligar Roma e Milão em menos de 3 horas na Itália. O trajeto inaugurado desde o dia 23 de janeiro é feito pela principal companhia de transporte ferroviário italiana no Frecciarossa 1000. Os trens têm 8 vagões e 4 classes equipadas com ar-condicionado, acesso à internet, entretenimento a bordo e telas em todos os vagões. Já os preços das passagens podem variar entre R$ 29,90, cerca de R$ 165, e R$ 245, o equivalente a R$ 1.350, dependendo da data. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o HIT Notícias na internet. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais!